beleza. Então, bora. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa matriz, né? Na última aula falamos sobre sentenças abertas e fechadas, né? E na nossa aula agora, né? Nós trataremos sobre tipo de proposição, né? Falamos que toda proposição é uma sentença fechada, logicamente, uma sentença fechada é uma proposição simples, né? Agora trataremos, né? O que é uma proposição composta, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo em proposição composta, né? O que é, né? O que é uma, né, proposição composta? Então vamos lá. Conceito. Proposição composta, beleza? Proposição composta, beleza. O que é uma proposição composta? Então, uma proposição composta é o seguinte. É quando eu tenho o quê? Quando eu tenho, né, duas proposições simples unidas por, né, conectivo lógico, beleza? Aí você deve estar se perguntando, professor, o que é, né? O que é, né, conectivo lógico? Então vamos lá, a gente vai entender agora o que é isso aqui, beleza? Então, proposição composta, né? Proposição composta é aquela proposição em que eu tenho o quê? Duas proposições simples unidas por conectivo lógico, né? Nós já sabemos que, né, proposições simples são o quê? Propriamente são sentenças fechadas. Sentenças fechadas, né? Proposição simples é aquilo que eu tenho, ou seja, né, um pensamento, beleza? Então vamos lá, né? Essa proposição simples, quando ela é unida por conectivo, né, ela se torna composta. Agora, o que é conectivo lógico? Então vamos lá, temos que entender o que é conectivo, né, para sabermos localizar, né? Localizar, né, uma proposição composta. Então vamos lá, primeiramente aqui, ó. Conectivos lógicos, beleza? Conectivos lógicos. Quem são esses caras, né? Eu tenho que decorar tudo? Deve, né? Tem que decorar na ponta da língua, beleza? O primeiro, quem é o primeiro? Quem é o primeiro conectivo lógico aqui? O primeiro é o conectivo de conjunção, né? Primeiro é de conjunção. O conectivo de conjunção, né, simbolicamente, né, o símbolo dele, que eu represento ele, né, é dessa forma bem aqui, ó. Tipo um acento circunflexo, beleza? Né? E forma frasal, que eu posso encontrar ele. Você pode encontrar o e, você pode encontrar o mas, você pode encontrar também, né, o porém. Pode encontrar também o tanto como, que é diferente de tanto quanto. Tanto como é uma coisa e tanto quanto é outra, beleza? E também o ponto e vírgula, que dá a ideia também, né, de conjunção, beleza? Ponto e vírgula. Então, o primeiro conectivo que eu tenho é o de conjunção, beleza? Conjunção. Depois da conjunção, eu tenho, né, a disjunção, né, inclusiva, beleza? Eu tenho a disjunção, né, inclusiva. Na disjunção inclusiva, o símbolo dela é o símbolo aqui, ó, Vzinho para cima, beleza? E ele é só representado de uma única forma, né, o ou, beleza? Se eu tenho a disjunção, né, inclusiva, eu também vou ter quem? A disjunção, né, exclusiva. A disjunção exclusiva, né? O que difere a inclusiva da exclusiva? É só o seguinte, o símbolo continua o Vzinho, só que agora eu vou ter um tracinho aqui embaixo, ó, beleza? E na inclusiva, né, eu tenho só um ou. Na exclusiva, eu tenho o ou, beleza? Tem dois ous. Então, eu tenho o ou, beleza? Porque ou da ideia de exclusividade, ou uma coisa ou outra, beleza? Depois, né, que é o cara aqui, né, que é mais cobrado em prova, em tudo, né, de raciocínio lógico, é o tal do condicional. Condicional, né, que eu represento por símbolo dessa forma aqui, ó, beleza?
Em prova, né, nomenclaturas, famoso, né, e mais utilizado, se, né, se, então, ou também, né, o logo, ou também, né, o quando, também dá a ideia de se então, beleza? E por último, né, penúltimo, na verdade, o bicondicional. O bicondicional, né, que eu represento, né, por esse símbolo aqui, ó. Se no condicional a setinha é só para um lado, no bicondicional a setinha é para os dois lados. E forma de frase é o se e somente se. Se e somente se, né? Aqui o penúltimo. E o último, né? O último é o conectivo de, né, negação. Beleza? O último é o conectivo de negação, né? Que eu represento, né? Por esses. Tem dois tipos de símbolo. Tem esse tracinho quebrado e tem um tiozinho, né? Beleza. Né? Forma de frase, o próprio não, obviamente, né? O é falso. O é falso. Também, né? Ele mentiu, também dá ideia de negação. Ele mentiu. Beleza? Então, né, pessoal? Né? Por que eu tenho que saber sobre conectivo lógico? Porque é o conceito de proposição composta. Duas proposições simples unidas por conectivo lógico. Conectivo lógico são esses aqui, ó. Beleza? Que estão presentes na lógica. Tente decorar, né? Deve decorar cada um deles, né? Aprender. Por quê? Porque vai fazer muita diferença, né, em outros conteúdos que iremos trabalhar à frente, beleza? Então, conectivo lógico, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional e negação, né? E suas respectivas simbologias, né, e nomenclaturas, né, que podem aparecer, né, na prova dos senhores, beleza? Então, tente, né, o máximo massificar esse tipo de conteúdo. Beleza. Então vamos lá aqui, né? Vamos treinar agora como é que isso é cobrado, né, em questões. Então vamos lá. Ó, primeira questão diz o seguinte, ó. Qual das proposições abaixo é classificada como composta? Então, se ele já disse que é composta, eu tenho que notar quem? Se ela é composta, ela vai ter a presença de conectivos. Tem que ter. Ela vai ter a presença de conectivos. Se é composta, tem que ter a presença, né, de conectivos. Beleza? Então tem que, né, saber cada um dos conectivos, porque quando bater o oi na questão, já vai saber que ela é composta. Então vamos lá, ó. Vamos analisar cada um, né, e ver quem é composto. Ó. A letra A diz o seguinte: João é graduado. Beleza? Isso aqui é uma proposição simples, essa é a primeira. E, conectivo de conjunção. Aqui já me acusa que é uma composta, beleza? Vamos dar prosseguimento. João é graduado, né? É uma coisa. João ser pós-graduado é outra coisa. Ou seja, eu tenho duas proposições simples unidas por conectivo lógico. Esse conectivo aqui, conectivo de conjunção, beleza? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma proposição composta, beleza? João é graduado e pós-graduado, porque o conectivo aqui, o conectivo e de conjunção, né, que eu circulei de vermelho, já acusa a presença de uma proposição composta. Então, o gabarito aqui da questão já é letra A, beleza? Por quê? Porque eu tenho duas proposições simples unidas por conectivo lógico. Letra B, Felipe tem muitos sonhos. Quem tem muitos sonhos? Felipe, beleza, é uma proposição. Só que essa daqui é uma proposição o quê? É uma proposição simples. Beleza? Por quê? Porque eu só tenho um pensamento. Eu não tenho a presença de nenhum conectivo, né? Então, letra B, né, é uma proposição simples. Não serve, beleza? Letra B não serve. Letra C. É muito comum os jovens serem rebeldes. O que é muito comum? Os jovens serem rebeldes. Ou seja, aqui eu tenho uma proposição, porque eu tenho sujeito. Porém, eu não tenho conectivo na letra C. Se eu não tenho conectivo, não é proposição composta, beleza? Não é proposição, né? Não é proposição composta, beleza? Vamos lá. Letra D. Lúcia nunca sai de casa sozinha. Quem nunca sai de casa sozinha? Lúcia. Beleza. Só que eu não tenho a presença de conectivos. Se eu não tenho a presença de conectivos, eu não tenho a presença de proposição composta. Também na letra D. Letra E. Murilo deseja ser pai um dia. Quem deseja ser pai um dia? Murilo. Beleza. Tem sujeito, é uma proposição. Só que isso aqui é uma proposição o quê? Simples. Porque só tem um sujeito, só tem um pensamento, né? Não tem a presença de quem? Não tem, né? Proposição simples, né? Não tem, né? Conectivo, não é isso? Não tem conectivo lógico. Beleza? Não tem conectivo lógico.
Beleza? Não tem, ó. Não existe. Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Na frase, Carlos é motorista, se e somente se está habilitado. Ou Carlos foi trabalhar e o trânsito estava congestionado. O total de proposições simples é igual a... Opa, ele quer saber a quantidade de proposições simples. Então, primeiro, né, eu tenho que identificar as proposições simples que eu tenho. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Já anota aqui, ó, a presença do conectivo, né? Se e somente se, né? A bicondicional, não é isso? Se e somente se é o conectivo de bicondicional. Bicondicional, que eu represento, né? Com aquele símbolo aqui, ó. A setinha para os dois lados. É isso? Conectivo ou, que eu chamo de quê? De disjunção inclusiva. Ou seja, aqui eu tenho, né? O conectivo de disjunção, né? Inclusiva. É isso? Eu tenho a presença da disjunção inclusiva. Então, vamos lá. Eu tenho a presença da disjunção inclusiva, né? Que eu represento por esse símbolo aqui, ó, né? O Vzinho, né? E aqui, ó, eu também tenho a presença de quem? Da conjunção. Ou seja, eu também tenho a presença aqui da conjunção, beleza? Então, já notei que tem conectivo lógico. Se tem conectivo lógico, a gente já sabe o quê? Que é um conectivo, que é uma proposição composta. Então, só que ele não quer saber se é uma composta ou não. Ele quer saber o quê? A quantidade de proposições simples que eu tenho na questão. Então, vamos analisar. Ó. Primeiro, Carlos é motorista. Quem é motorista? Carlos. Beleza. Aqui eu já tenho uma proposição simples. Ou seja, eu já tenho uma bem aqui, ó. Tem uma proposição simples bem aqui, ó. Tenho uma, né? Está habilitado. Ou seja, esse está habilitado aqui, ó, está se referindo a Caio. Quem é que está habilitado? Caio. É como se Caio tivesse implícito bem aqui, ó. Não é isso? Então, o está habilitado é diferente dele ser motorista. Ou seja, eu tenho outro pensamento diferente aqui. Até agora eu já tenho duas proposições. Beleza? Ou, Carlos foi a trabalhar. Quem foi trabalhar? Carlos. Ou seja, ele ir trabalhar, ele está habilitado e ele ser motorista são coisas diferentes. Se são coisas diferentes, aqui eu tenho um terceiro pensamento. Ou seja, eu tenho uma terceira proposição simples. Beleza? Então, eu tenho três proposições simples até agora. E o trânsito estava congestionado. É isso? Quem que estava congestionado? O trânsito. Beleza, aqui eu tenho a quarta proposição simples. Ó. Por quê? Tem sujeito. Ou seja, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três e eu tenho quatro proposições simples. O que que o item diz? O total de proposições simples é igual a 4. Ou seja, o item está correto, né? O item está certíssimo. Beleza? Então, tem que fazer análise dos conectivos, né? Analisa o total de pensamentos, né? Se são distintos entre si. Né? Se não forem distintos, conta só como um, beleza? Porque quando eu falo o seguinte aqui, ó, Carlos, né, é médico e não é médico, isso aqui não são pensamentos distintos. Por quê? Um pensamento negado, quando eu falo que Carlos é médico, é uma coisa. Carlos não é médico, é a mesma coisa, porque pensamento negado não é pensamento diferente. Ou seja, isso aqui, né, é o mesmo pensamento. O que muda é só que um está negado. Né? Pensamento negado, dentro da lógica, não é pensamento diferente, beleza? Não é proposição diferente. Então, mesmo, né, mesmo pensamento, beleza? Então, é isso. Né? Então, analisa a quantidade de proposições e vê se elas são distintas. Vamos lá para a próxima questão. Ó. As proposições são definidas como declarações possíveis de identificar o seu valor lógico, né? Caracterizadas como simples quando apresenta uma única sentença, né? Sentença, que tipo de sentença? Quando se fala em proposição, ele está falando aqui de sentença, né? Sentença fechada. Beleza? Diante disso, assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples. Opa! Se é proposição simples, eu tenho que lembrar o quê? Que aqui eu não vou ter conectivo. Não tenho conectivo lógico, beleza? Não vou ter conectivo lógico. Aqui também, né? Eu vou ter o quê? Uma sentença fechada. Beleza? Então vamos lá. Ó. Letra A diz o seguinte: João, preste atenção. Opa, o que tem aqui no final? Tem uma exclamação. Se tem exclamação, eu já falei que se tem exclamação, são sentenças abertas. Sentenças abertas, eu vou ter o quê? Exclamação, interrogação e modo imperativo, ou seja, mandamentos. Ou seja, a letra A nem proposição é. Ela é o quê? Uma sentença aberta, então já descarta. Letra B, não me abandone, Julieta. Ou seja, o que eu tenho no final? Exclamação.
Se eu tenho exclamação no final, logo é o quê? Sentença aberta, nem hesita, não é proposição. Letra C. Quantas proposições existem? Opa! Interrogação no final. Se tem interrogação, não é proposição, porque se tem interrogação, é sentença aberta. E para ser proposição, tem que ser o quê? Sentença fechada, beleza? Para ser proposição, tem que ser sentença. Só existe proposição se for sentença fechada. Letra D. Amilcar assiste televisão à noite. Opa! Quem é que assiste televisão à noite? Amilcar. Opa! Identifiquei o sujeito, não tem a presença de conectivo, não é isso? Não tem exclamação, não tem interrogação, e muito menos é uma frase de caráter, né, de modo imperativo, de mandamentos. Logo, o nosso gabarito é o quê? Letra D, porque quem assiste televisão à noite, Amilcar. Identifiquei sujeito, logo o gabarito é letra D. Letra E, Pedro gosta de futebol e João de viajar. Opa, tem um conectivo lógico, aquilo que eu falei. Se eu tenho conectivo, né, que é o conectivo E de conjunção, né, se eu tenho conectivo, logo, ela é uma proposição, né, composta. Beleza? Se eu tenho conectivo, é uma proposição composta. Logo, o que é que o item me quer? O item quer, né, proposição simples. Ou seja, se é proposição simples, não pode ser a letra E. Apesar dela ser uma proposição, né, que é composta, ela não é proposição simples, beleza? Então, letra E não é o gabarito porque ela é uma proposição composta. E o item quer proposição simples. Então, o gabarito da questão é letra D. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Olha, ó. Red Hot Chili Peppers é a maior banda de funk rock de todos os tempos. É uma proposição. Aí aqui, nesse tipo de questão, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque é uma questão, né, que se não for lida com atenção, a pessoa erra. Beleza? A pessoa erra. Por quê? O que eu tenho que analisar primeiro? Ele fala que é uma proposição. Beleza. Aí, às vezes, né, o candidato ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer a pergunta, ó. Né? Quem é a maior banda de funk, né? De funk rock de todos os tempos, né? Aí tem um nome aqui, né? Red Hot Chili Peppers. Ou seja, ele vai me dizer que isso aqui, ó, é o sujeito. Realmente, isso aqui, ó, é o sujeito, né? Isso aqui, né? É o sujeito, né? É o sujeito. Logo, o cara vai pensar o seguinte, cara, se tem sujeito, é sentença fechada. E se é sentença fechada, é proposição simples, beleza? É proposição. E nesse caráter aqui é uma proposição simples, porque eu não tenho conectivo, beleza? Então é uma proposição simples. Só que, o que tem que ser analisado? No final da frase, o que tem? Uma exclamação, beleza? Uma exclamação. Se tem exclamação, mesmo que na frase, né, tenha o sujeito aqui, ó, tem o benedito do sujeito, na verdade, né, não posso dizer que isso aqui é uma proposição, em hipótese alguma. Por quê? Independente se tem sujeito ou não, no final tem uma exclamação, né? E exclamação lembra o quê? Sentença aberta, né? Sentença aberta lembra o quê? Interrogação, né? Exclamação, né? E modo, né? Tô sempre batendo nessa tecla. Modo, né? Imperativo. Modo, é isso? Modo imperativo. Ou seja, não é proposição, beleza? Justamente por causa desse sinal aqui. Se tirasse o sinal de exclamação, seria uma proposição. Porém, não é, porque proposição tem que ser sentença fechada e sentença aberta não é proposição. Portanto, né, o item está errado. Muito cuidado com esse tipo de questão. Vamos lá. Então, questão, né? A nossa terceira questão, não é isso? O total de proposições simples na frase. O quartel ficou fechado e o feriado foi decretado. Se e somente se o prefeito homologou o dia do soldado ou o quartel ficou aberto. Beleza. O que diz a questão? Ele quer o quê? A quantidade de proposições. Então, primeiramente, vamos localizar a quantidade de conectivos. Vamos lá, o primeiro conectivo aqui, ó, conectivo E, né? Já tenho um. Conectivo D bicondicional, né? O se somente se, né? Que eu represento por esse símbolo aqui, ó. Setinha para os dois lados. Conectivo E, que eu represento por esse símbolo aqui, ó. Beleza? Então aqui, né, eu tenho 1, 2, eu tenho o terceiro conectivo bem aqui, ó. Conectivo da disjunção, né? Disjunção inclusiva, que é o OU. Tem 3 conectivos. Só que ele quer o quê? A quantidade de proposições. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Quando ele fala a quantidade total de proposições, ele quer proposições o quê? Simples. Ele quer o quê? Proposições. Ele quer proposições simples. Mas não é só proposição simples. Ele quer proposição simples e distinta. Ou seja, que são diferentes, né? Para isso, eu tenho que frisar o seguinte. Proposição
negada. Proposição negando outro pensamento não é distinta. Beleza? Não é distinta. Beleza? Então vamos lá, o que diz a questão? Ó? O quartel, né? O quartel ficou fechado. Beleza, o quartel ficou fechado. Vou parar bem aqui, porque essa aqui é a nossa primeira. É isso? Porque bem que eu tenho conectivo, então já para aqui. O quartel ficou fechado. Quem ficou fechado? O quartel. Ou seja, eu já tenho uma proposição aqui, né? Distinta. Eu tenho uma aqui, ó. Tem uma proposição aqui. Não é isso? E, né? O feriado foi decretado. O que é que foi decretado? O feriado, ou seja, aqui eu tenho outra proposição. Então eu já tenho o que aqui? Eu tenho mais uma proposição aqui, né? Simples e distinta, porque o quartel ser decretado é diferente do quartel, né? O feriado ser decretado, na verdade, é diferente do quartel ficar fechado, né? Se somente se, né? O prefeito homologou o dia do soldado. Quem homologou o dia do soldado? O prefeito. Ou seja, eu tenho outra proposição aqui simples e distinta. Por que distinta? Porque o prefeito homologar o dia do soldado é diferente do feriado ser decretado e é diferente do quartel ficar fechado. Por isso que são proposições simples e distintas. Tem sujeito, porém, né, são coisas diferentes. Né? Agora aqui é o seguinte, ó, o prefeito homologou o dia do soldado, beleza. Ou o quartel ficou aberto. Aí bem aqui, ó, é a pegadinha da questão. É pro aluno errar a questão. Por quê? Ele vai dizer que isso aqui, ó, ele tem outra proposição aqui, ó, mais uma, mas tá errado. Porque pensa comigo. O quartel ficou fechado é uma proposição. O quartel ficou aberto, aqui no final, né? É uma proposição que está apenas negando o quê? A primeira. Ou seja, ele ficar aberto, né? Palavras antônimas têm ideia de negação na lógica. Ou seja, ele ficar aberto é uma negação dele ficar o quê? Fechado. Logo aqui, eu tenho só o quê? Eu só tenho uma, duas, três proposições. Porque isso aqui não é uma proposição, né, simples e distinta. É apenas um pensamento negado dessa bem aqui, ó. Beleza? Ou seja, eu tenho o quê? Três proposições. Então, gabarito letra C, beleza? Gabarito letra C. De boa? Vamos lá, para a próxima. Então, pessoal, né? Finalizamos aqui a nossa matriz, né? Acerca do assunto de proposições compostas, né? Então, na próxima aula, iremos tratar aqui, né, de um assunto que se trata, né? A questão mais ali de princípios fundamentais da lógica e linguagem da lógica, né? Proposicional, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e é isso.